Boa noite, minha gente. Estamos aqui de novo para uma conversa. Vamos ver se a gente hoje termina o assunto relativo ao conteúdo da relação jurídica. Nós já vimos a parte ativa, do polo ativo, e hoje nós vamos conversar sobre o polo passivo. Veja, eu gostaria de chamar a atenção para um fato, para uma questão. Na última live que nós fizemos, eu depois fui revê-la e constatei que uma das classificações das exceções, eu não me referi a elas. Foi exatamente a exceções substanciais e exceções formais. Veja, exceções substanciais, vou então complementar aquilo que ficou da vez passada. Uma exceção substancial é aquela que decorre de norma jurídica de direito material. Então, o direito material, ela gera uma série de exceções, e as exceções propriamente ditas, porque as outras, as formais, são exceções meramente processuais. São aquelas exceções que dizem respeito à competência, à suspeição, que não tem nenhuma relação a ver com as exceções chamadas substanciais, que são exceções também ditas essenciais, são exceções de direito material. Então vejam bem, essas exceções de direito material são as decorrentes, por exemplo, do Código Civil, do Código Comercial, como a exceção do contrato não cumprido completamente, a exceção do contrato não cumprido parcialmente, exceptio non iter contractis, e a exceção de coisa julgada. A exceção de coisa julgada, você diz assim, mas isso é processual. Não, a coisa julgada é de direito material. O que ela atinge é o direito material e não o direito formal, né? A exceção de seguridade. Seguridade é aquela exceção em que você tem que prestar antes e por suspeita ou por ter receio de que a outra parte não cumpra a parte dela, você pede que ela seja segurada. Aquela se passa digamos, seguridade daquela. Não tem que ser seguro como os contratos de seguro normais. Pode ser uma garantia de outra espécie. Apenas que haja uma garantia de que aquilo vai se acontecer realmente. Então essa exceção de seguridade é que dá garantia de que você terá a sua prestação posterior atendida, né? Será cumprida a sua pretensão. Então eu queria chamar a atenção então dessa, porque há uns anos atrás, eu acho que tem mais de ano, aí eu li um artigo de alguém que estava criticando o conceito de exceção, porque para ele exceção era a de direito formal. Mas essas são coisas completamente diferentes. Uma é daquele direito que gera direitos. Então, de direito material. E a outra é apenas de direito processual. E diz respeito mais ao juízo, essa coisa toda. Bom, quero chamar também a atenção, nós vamos ver hoje o polo passivo da relação jurídica. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, que tanto o dever como o direito, eles são abstratos. Isso eu já disse na vez passada.
mas gostaria de reafirmar. Ninguém nunca viu um direito. Ninguém nunca pegou num direito. Ninguém nunca cheirou um direito. Ninguém nunca ouviu um direito. Então ela não tem nenhum... Os nossos sentidos não tocam no direito. Nós reconhecemos o direito e sabemos que existe pelos sinais exteriores que ele permite. Quando, por exemplo, o herdeiro entra na casa que foi da pessoa do de cujus. Então, quando a casa que pertencia a Manuel, agora foi comprada pelo Joaquim, e o Joaquim que está morando na casa. Então, o direito, a gente percebe a existência dele através dos sinais exteriores. Mas, na verdade, ele é lógico, como todo direito é lógico. A incidência, por exemplo, é lógica. Ninguém nunca viu uma incidência e nem verá jamais. A mesma coisa é o direito e o dever. Eles são abstratos, como os efeitos jurídicos em geral, todos eles. Mas esses dois que são os principais e que deles emanam aos outros, mostram que você tem uma situação apenas de logicidade e não de materialidade. Não é de realidade, porque o direito é uma realidade social. E o direito posto é também uma realidade social. Você pode dizer que o direito não existe porque você não pega nele, ele não tem materialidade. Mas ele tem realidade que não tem nada a ver com materialidade. Então vamos aqui começar o nosso estudo sobre o dever. Veja bem, nós sabemos que o dever é um correlato do direito. No polo ativo da relação jurídica, você tem o direito. E no polo passivo, você tem o dever. Nós vimos aqui que isso não é uma verdade absoluta. Porque quem tem o direito, pela condição que tem de ter direito, ele tem um dever íncito nesse direito. A mesma coisa quem tem o dever. O dever é principal, mas nesse dever principal existe íncito nele, embutido nele, um direito, ou vários direitos, que são aqueles que eu conversei com vocês sobre os direitos e deveres íncitos. Os direitos íncitos nos deveres e os deveres íncitos no direito. Então, mas o que é principal na relação jurídica é o direito e o dever. Esses são os principais. Os outros dependem dessa situação. Então, veja-se o seguinte. O que é o dever? O conceito de dever está relacionado o quê? À correlação, à posição que ele tem de submissão ao direito. Então, é a posição predominantemente passiva em face do direito. Só existe direito se existir dever. Só existe dever se existir direito. Isso é um princípio metajurídico, não é um princípio jurídico. Mas a própria lógica demonstra que é impossível você falar em direito sem que haja dever. E se falar em dever sem que haja direito. Essa é metajurídico porque isso não é um princípio jurídico específico. É um princípio que vem da lógica jurídica. Por isso ela é além do direito, meta-direito. Então, o dever é isso. É a posição passiva cujo conteúdo é uma promessa de prestação.
aquele que deve, prometeu uma prestação. E esse promesso, que é de um ato, promessa de um ato humano, de fazer ou não fazer, de dar ou de não dar, né? De restituir. Mas, na verdade, se você analisar essas prestações, nós vamos ver o seguinte, que fazer e não fazer, essas são realmente os dois conteúdos do dever. Sendo que, veja bem, um é pessoal, é o fazer e o não fazer. Mas você pode fazer sem dar ou fazer dando. Então, o dar é um fazer com alguma coisa, é um fazer com patrimonialidade. E o fazer somente é sem patrimonialidade, pessoalidade. Então, é um conceito que separa bem essas duas categorias. Mas fazer ou não fazer, para mim, são as duas principais, ou as duas únicas, porque o resto, o dar, o restituir, tudo isso, são modos de fazer. E o conteúdo dele qual é? É o respeito ao direito, a submissão ao direito, a vinculação ao direito. Então, o dever e o direito estão aí, os dois, um dependendo do outro, porque não existe um sem o outro. E então, esse conteúdo do dever, esse conteúdo de respeito e de submissão, isso é que, na verdade, o caracteriza. Mas nós vamos ver o seguinte, que, na verdade, como direito, o dever é inexigível, enquanto apenas dever. Quais são as características desse dever? A primeira delas é a correspectividade ou correlação com o direito. Como eu disse, é um princípio metajurídico e sem exceção. Não há possibilidade de que exista um direito sem sujeito, nem um direito sem dever, nem um dever sem sujeito. Também um dever sem direito. Essa correlação é essencial e nunca sofre uma exceção. Vocês vão, onde eu ouvi falar, já devem ter ouvido falar, em direito consigo mesmo, dever consigo mesmo. Não é verdade? Mas isso aí absolutamente não significa que a mesma pessoa, nela encarne o devedor e o credor. Essa confusão extinguiria os dois. Se um era devedor e credor ao mesmo tempo, a própria pessoa, esse direito dela se extinguiria pela própria natureza da situação, né? E o dever consigo mesmo, esse que é muito mais falado do que o direito consigo mesmo, o dever consigo mesmo é aquele que você deve a si alguma coisa. E, por exemplo, você não deve se suicidar. Aí você diz assim, esse é um direito comigo mesmo. Mas absolutamente não é um direito consigo mesmo. Esse aí é um direito, é um dever que você tem com a comunidade. É um dever absoluto. Nós vamos ver, quando nós vemos as espécies, existem os deveres que são com o alter.
O dever de não se suicidar, por exemplo, é um desses deveres. Que é muito comum essa expressão na doutrina, se falar em dever consigo mesmo. Nesses casos, o que existe, como eu disse, é o alter. É a indeterminação do sujeito ativo, no caso do dever. E no caso do direito, uma indeterminação do sujeito passivo. Mas essa indeterminação não significa que não exista o dever, que não exista o sujeito de direito. E uma coisa curiosa é que a unicidade dos deveres e unicidade dos direitos faz com que, quando houver essa situação de alteridade, nessa situação de alteridade, o dever, cada um tem o seu dever com o sujeito ativo. Não é um dever coletivo, é um dever de todos, mas cada um de per si. O dever, ele é sempre individual. Quem veio primeiro? O direito ou o dever? Em regra, como regra geral, o direito vem antes. Isso é um debate que nós já fizemos aqui nas primeiras lives, em que nós verificamos que existem situações e existem opiniões em que o dever seria primordial. É o caso do Hans Kelsen. O Hans Kelsen entende que sem dever, o dever é que, se violado, é sancionável. Como a sanção é essencial ao sistema jurídico, ao direito em si, o direito como ciência e como processo de adaptação social, então o direito, como não tem punição para ele, não seria nem que cogitasse dele. A cogitação seria do dever, o dever seria prevalecente, o dever seria prius. Mas, na verdade, e o direito seria posterius. Mas, na verdade, o dever só tem sentido se houver um direito, que ele se torna exigível. Se não existe esse direito, para que dever? Dever a quem? Eu, inclusive, já fiz aqui uma brincadeira com vocês, mostrando que aquele que diz que está endividado e não sabe a quem, que não tem dívida, mas ninguém tem direito a receber a dívida dele, esse cara está doido. É a mesma coisa do que diz que tem o direito a uma fortuna e quem é o que deve a você? Ninguém. Então, isso aí é questão de alucinação, né? Então, na verdade, o grosso da doutrina entende assim: o direito vem antes do dever. Mas nós temos uma exceção a essa regra, de que o direito é prius e o dever é posterius. Qual é o caso? Nos deveres paternais. Os deveres dos pais com os filhos, esses precedem ao direito. O direito é consequência desse dever e não o inverso. E não o dever é consequência do direito. Aqui nós encontramos sim, um problema que é do dever moral. Dever moral, obrigação natural, essas coisas que a gente ouve falar muito, a doutrina faz uma confusão enorme sobre isso. Veja, o artigo 882 do Código Civil, vou lê-lo: não se pode repetir, quer dizer, não se pode devolver, pedir de volta, o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.
há certos deveres que, por não haver o direito a que ele corresponde, não haver pretensão nesse direito, esse dever não é exigível. Dívida de jogo, por exemplo. Dívida de um jogo regular, você não tem pretensão a receber, mas tem o direito de receber. Como a dívida prescrita, você não tem pretensão para exigi-la, mas tem o direito de recebê-la. Recebe bem. Por isso é que você não tem que devolver. Não há então o dever de repetir. Mas veja, o código anterior ele falava expressamente, no artigo 970, ele falava expressamente em obrigação natural. Era dívida prescrita ou obrigação natural, né? A nova linguagem do novo código é obrigação judicialmente inexigível. Se você não pode ir ao judiciário para impor sua obrigação, essa obrigação é inexigível e, portanto, ela seria uma obrigação natural. Na verdade, não existe essa obrigação moral como jurídica, porque no momento em que ela se torna jurídica, ela deixa de ser moral. A moralidade integra ela, porém, o que caracteriza ela não é essa moralidade, é e sim a juridicidade. A juridicidade transforma, engloba, encampa, encobre a moralidade. Se alguma coisa é imoral, mas também o direito rejeita, ela é jurídica. Então não existe, na verdade, uma obrigação moral que deva ser cumprida. Na realidade, se nós analisarmos com mais vagar o problema, a gente vai verificar o quê? Que essas obrigações chamadas morais, como essa que está aqui no Código Civil, essas obrigações morais, elas são, na verdade, suportes fáticos de alguma norma jurídica. Nesse caso aqui, por exemplo, ela é suporte fático desse artigo 882. Se existe essa situação fática de alguém ter cumprido uma obrigação moral, então isso aí é um elemento que impede a restituição. Encobre aquele que recebeu do dever de restituir. Então, como a gente vê, na realidade não há essa autonomamente no sistema jurídico essa figura. A figura entra como suporte fático. É uma situação fática, ou melhor, não jurídica, né? Por isso é fática, mesmo que seja moral. Ela é fática e com essa consequência. O que nós vamos ver é que quais são as espécies de dever. A gente pode classificá-lo conforme a prestação, conforme a determinabilidade do sujeito. Isso como a gente faz com o próprio direito, né? Veja, a prestação, conforme a prestação a que você é devedor, de que você é devedor, a gente classifica o dever
negativo. E então o positivo é o de fazer. O negativo é o de não fazer. É a abstenção. Veja-se bem que essas regras de abstenção, elas podem ser dirigidas erga omnes, como também bem específicas. Você pode ter, por exemplo, a obrigação do vizinho, que você contratou com ele, para que ele não construa acima de 2 pavimentos. Então é uma obrigação de não fazer. Se ele fizer, violou o seu dever e violou a sua obrigação. Porque no caso, esse dever já vem acobertado ou potencializado pela obrigação. A obrigação que é, na verdade, o dever exigível. Quando o dever perde a exigibilidade, ele se transforma em obrigação. Então, essa abstenção também pode ser específica, como eu mostrei agora, né? Do vizinho que não fazer determinadas coisas, mas também no direito de propriedade, por exemplo, ele é de todos. Todos têm o dever de se abster. A prestação que nós fazemos é uma prestação negativa. Na hora que se torna positiva, se eu violo esse dever, então eu cometi um ilícito. No caso dessa situação, é um ilícito absoluto, porque a relação jurídica que gerou esse dever é uma geração jurídica de direito absoluto. Se a minha relação é com o meu vizinho ou com outra pessoa qualquer, por exemplo, você vai a um loteamento em que se proíbe a construção de edifícios. As casas terão, no máximo, um pavimento. Isso você tem o dever de abstenção, de não construir com mais de um pavimento. A segunda categoria de prestação é o dever à prestação única, reiterada ou repetida e contínua. Positiva ou negativa a contínua. Veja, a única é aquela que você cumpre o dever de uma vez só. Praticou a prestação, o dever se extingue com a obrigação. A prestação única, que classifica então o dever de prestação única. Mas há o dever de prestação reiterada. Por exemplo, você aluga uma casa. Todos os meses vai nascer o seu dever. Durante o mês, você tem o dever de pagar no dia do vencimento. No dia do vencimento, aquele dever se transforma em pretensão, em obrigação. E você, todos os meses, reiteradamente, você cumpre aquela obrigação. A mesma coisa quando se trata de obrigação de permitir, que é uma obrigação negativa, contínua. Vejamos o seguinte, essa do meu vizinho, que eu contratei com ele para que ele, por exemplo, não monte ali naquele minha vizinhança um restaurante, por exemplo. Ou naquele caso do loteamento do conjunto residencial que você não pode cumprir. Então essa é uma obrigação que se estende no tempo. Ela não se repete, ela se estende no tempo. Por isso ela é contínua. E ela é contínua positiva ou negativa. A negativa é o dever de permitir.
o dever de omitir, o dever de tolerar. Então você pode ter uma obrigação que seja contínua e que você tem que tolerar, por exemplo, que o vizinho utilize seu imóvel, por exemplo. Você tem um vizinho que o acesso dele de automóvel tem que ser por dentro do seu terreno. Você cria ali uma servidão de trânsito. Uma servidão de trânsito, ela cria o dever do dono do prédio serviente de tolerar o uso daquela área aquela estrada, por exemplo. Então há muitos juristas que dizem que a tolerância não é princípio jurídico, que o princípio aí é o de permitir, eu permito que ele faça e não tolero. Mas eu vejo que na tolerância está o permitir. Permitir às vezes contra a vontade, por isso é que é tolerar. Você não gostaria que aquilo acontecesse, mas em razão daquela situação, você tem que aceitar que o uso que o outro faça daquela estrada. Então essa é a questão porque vocês podem encontrar, eu chamo a atenção dessas coisas, porque vocês podem encontrar nos livros em geral, você falar sobre isso, dizer, a tolerância não existe, isso não é princípio jurídico, e impressionar a gente. A gente se impressiona muito com as afirmativas categóricas. Mas, na verdade, o tolerar é o permitir contra a sua vontade. Mesmo contra a sua vontade, você permite que aconteça isso. O segundo critério de classificação do dever é quanto à determinabilidade do sujeito. Veja, todo direito absoluto tem como sujeito o autor. O autor é qualquer um, todos nós. E eu já expliquei a vocês as objeções que se faz a isso. Que é um absurdo, eu que moro aqui sou sujeito de direito de um cidadão lá no Rio Grande do Sul. Isso aí não é isso que se quer. Essa indeterminabilidade é no contacto das esferas jurídicas. Se a minha esfera jurídica é afetada por um chinês que chegou da China, é a mesma coisa que é afetada pelo meu vizinho. Não tem nenhuma modificação, nenhuma alteração de conteúdo. É sempre a mesma coisa. Então, esses deveres absolutos são deveres que você tem a sujeitos ativos totais. Na verdade, dever de sujeito passivo total. Né? Essa figura, há um princípio fundamental do direito, que é o princípio da incolumidade das esferas jurídicas. Ninguém pode penetrar na minha esfera jurídica sem que eu autorize ou se a lei não autoriza. Isso é exatamente o que mostra que absolutamente todos, estão obrigados ao respeito. E é por isso que o ilícito, se você contraria esse seu dever, o seu ilícito é um ilícito absoluto. Não precisa que haja uma relação jurídica necessariamente entre você e o autor. Sabe, a relação jurídica pode se construir no momento do contato. Mas desde que seja, por exemplo, o direito de propriedade, ninguém pode violar esse direito de propriedade. Ninguém que eu não autorize. Por isso é que ele é um direito de sujeitos passivos totais. Um dever de sujeitos passivos totais.
A outra categoria, que é o oposto do direito do dever absoluto, é o dever relativo. No dever relativo, é alguém determinadamente ou determinavelmente é o devedor. Nesse caso, então, aquele especificamente, ele é o devedor, não são todos. Só posso exigir o dever daquela pessoa. Então, veja, aí vai uma pergunta, isso é uma questão que se levantou na Alemanha e que foi muito discutida, é se nesse tipo de relação, como é a situação quando há pluralidade de devedores, de sujeitos passivos? Como é que isso acontece? Cada um é devedor de um pedaço ou você deve tudo completamente? Veja, há um princípio que é o princípio da unicidade do dever. O dever é um só. É diferente do direito. No direito pode haver comunhão. A comunhão você tem a sua parte ou o conjunto. Mas no dever não existe essa comunhão. Todos devem tudo. Cada um, dentro desse grupo, cada um é responsável pelo todo do dever. Então, o dever não se desmancha. Ele tem uma individualidade própria, como o direito subjetivo tem. Só que o direito subjetivo permite a comunhão, o que não acontece no caso do dever. No dever se restringe a essa situação. Se restringe a cada um responder por tudo. Então, essas são as espécies que a gente conhece de classificação do dever. Então, é o dever pela prestação e pela determinabilidade do sujeito. Vejam bem, a gente diz que o dever é a fase em que a pretensão é que corresponde ao direito exigível e a obrigação que corresponde ao dever exigível. Mas existem deveres que não têm obrigação. Você tem o dever, mas não tem obrigação. Eu chamo de deveres mutilados, como os direitos mutilados. Um direito prescrito, por exemplo, é um direito mutilado. Ele não tem pretensão, nem tem ação. Elas ficam encobertas. A mesma coisa, o dever. Se não há pretensão, o dever não é exigível, embora continue existindo. Eu tenho dever, mas não sou obrigado a cumprir. Então, por isso que muita gente chama isso de dever moral, dever natural, e não é nada disso. É apenas um dever mutilado. Um dever aqui falta exigibilidade. Bom, capacidade de deveres. A gente conhece a capacidade de direito. Você só tem aquele direito que você pode exercer, pode agir, pode exercê-lo agindo, se é capaz. Se não é capaz, é incapaz, esse você não pode exercer o direito. O dever é a mesma coisa. O dever, você precisa ter capacidade de deveres.
Os absolutamente incapazes não têm essa capacidade de deveres. Vejam uma coisa curiosa. Um menor de 16 anos que comete uma infração, essa infração gera responsabilidade. Mas a responsabilidade não é ele que vai arcar com ela. Quem vai arcar com ela é o seu representante. Por quê? Porque ele não tem capacidade de dever. A responsabilidade do representante supre no tráfico social, supre essa incapacidade daquele que é seu representado. O pai responde pelo filho, a mãe responde pelo filho, e assim por diante. Então, nessas situações, nós temos que ver a questão nesses casos, dos atos dos incapazes que violam deveres, são atos que entende-se que objetivamente eles serão respondidos pelo seu representante, né? Pode ser o tutor também. Correlato da capacidade, e isso também existe a capacidade de dispor, por exemplo, a capacidade positiva, ativa, você tem a legitimação passiva. A legitimação passiva, ela está relacionada à capacidade de deveres. Aquele que não tem legitimação passiva para dever, ele é capaz, pode ser capaz, mas lhe falta a legitimação. São duas figuras diferentes, a legitimação e a capacidade. Nós fizemos essa distinção quando estudamos as capacidades. A legitimação é o poder de fazer alguma coisa e não é independente da capacidade. Você pode ser capaz e não ter a legitimidade. Veja a hipótese, por exemplo, do casamento. No regime, todos os regimes, menos a separação, por exemplo, o marido ou a esposa não podem, por exemplo, se endividar dando bens em garantia. Não podem se endividar, que não seja as dívidas que ele fizer, por exemplo, que não forem destinadas ao sustento da família, são dele, nos regimes de separação, não de comunhão de bens, né? Então, a legitimação passiva é a legitimação para dever. É o que a gente pode chamar de poder de endividamento. O marido ou a mulher não podem dar garantias fidejussórias a terceiros, sem o consentimento do outro. Só que a legitimidade, a falta de legitimidade, ele faz com que o negócio jurídico, a que faltou a legitimidade, seja anulável. E no caso da incapacidade dos deveres, não acontece isso. Na incapacidade dos deveres, a dívida, a responsabilidade se transfere para o representante. Então, isso é que é o dever. Correlato do direito é inexigível e acompanha o direito. O conteúdo do direito é o conteúdo que o direito se dirige a uma prestação, que é o objeto daquela relação jurídica ou da coisa. E o dever tem a mesma correlação, o mesmo conteúdo. Então, o meu direito a alguma coisa corresponde ao dever de alguma coisa.
Por isso é que se diz que todo direito é uma redução da esfera jurídica do devedor. O devedor, ele tem reduzida a sua esfera jurídica em função daquela dívida, daquele débito, né? Então, depois quando o direito é exigível, ele se transforma, se potencializa, eu gosto dessa expressão, se potencializa em pretensão. A pretensão é a fase de exigibilidade do direito. A ela, a pretensão, corresponde à obrigação. É a potencialização do dever. O dever se torna exigível quando existe pretensão da outra parte. Também essa correlação aqui é necessária. A mesma coisa, quando não pode haver dever sem direito, não pode haver pretensão sem obrigação. A pretensão, ela se caracteriza por tornar exigível o dever. O termo obrigação é um termo ambíguo. Vejam vocês que em todo o direito, onde há uma relação jurídica, existe o direito e o dever, a pretensão e a obrigação, exceto nos casos de mutilação, né? Então tem a obrigação familiar, a obrigação de direitos reais, a obrigação de direito das obrigações, que são aquelas que a relação jurídica é sempre de direito relativo. Então, essa palavra obrigação tem vários sentidos. Ela designa várias situações no mundo do direito. E essa ambiguidade, ele precisaria ter um esclarecimento, mas infelizmente a tradição jurídica, e não encontraram, eu acho que ninguém encontrou uma palavra que substitua e que no direito de família diga isso. No direito das reais, o nome é esse, do dever. No direito da obrigação. No direito das obrigações, é isso. Acho que ninguém chegou a isso, a encontrar essa coisa. Portanto, essa ambiguidade permanece. Quando nós falamos em obrigação aqui, nós falamos em obrigação aquelas que podem ser de qualquer espécie. É a obrigação que corresponde à pretensão, seja em que ramo do direito for. Então não é a obrigação do direito das obrigações, embora o conteúdo seja aproximado, né? De fazer, de não fazer, de dar e assim por diante. Então isso aí, quando você vê que a obrigação, a dívida é exigível, a gente já tem uma separação entre dívida, que é do devedor, que é do dever, e obrigação, que é do obrigado. Dívida e obrigação, a dívida não é exigível e a obrigação tem como sua característica principal ser exigível. A obrigação é sempre correspectiva ou correlata de uma pretensão. A pretensão é que torna a dívida exigível. É a dívida transformada em obrigação. As espécies correspondem àquelas do dever, desde quando
se tem apenas uma potencialização. O dever recebe mais algum efeito, que é a exigibilidade. Mas, do resto, ela é positiva ou negativa. Se o dever era positivo, dever de fazer, então você tem uma obrigação positiva. Mas se o seu dever era de não fazer, de se abster, você tem uma obrigação negativa. Da mesma forma como o dever, ela pode ser única, ser apenas uma obrigação, que cumprida se extingue, pode ser reiterada ou repetida, como aquela que todo mês se nasce na obrigação do arrendamento, na obrigação do aluguel e assim por diante. E contínua. Pode ser uma que seja... As negativas são sempre contínuas. No momento que você quebra aquela continuidade, você pratica o ilícito. Ilícito, no caso, relativo. Né? Então, a sua obrigação... Porque veja uma coisa curiosa. Quando você tem uma pretensão absoluta, pretensão de direito absoluto é aquela que você tem o alter lá como devedor. Mas um desses aí, que cada um tem a sua dívida diretamente com o credor, não há uma pluralidade, digamos assim, uma mistura, e que saia tudo junto dentro de uma capa, por exemplo. Então, aquele, quando ele viola a sua pretensão, a abstenção, nasce outra relação jurídica, aí já do ato ilícito. E essa relação jurídica é uma relação jurídica de direito relativo, porque aí você tem duas, sujeito, que é o titular do direito, e o sujeito determinado, que é do titular do dever. Então, ela se transmuda, porque é uma nova relação. Não é aquela relação que mudou de figura, mas é uma nova relação que resulta do fato jurídico da infração. Então, o objeto da obrigação é a prestação. Vejam bem, o prestar é o conteúdo específico da obrigação. Não estou aqui querendo me referir àquela espécie, àquelas figuras que eu falei, de face positiva do direito, face negativa do direito, face positiva da obrigação, face negativa da obrigação. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou apenas me lembrando que esse dever, essa obrigação, aí a gente confunde e troca a linguagem. Às vezes fala em dever que está querendo se referir à obrigação. Então, vocês não reparem muito para isso, não. Então, a prestação é o objeto da obrigação. Você cumpre a sua obrigação prestando o que é devido. Então, essa prestação, que pode ser igualzinha àquelas do dever, inclusive a de abstenção é aquela de tolerar e assim por diante, de permitir, de omitir. Bom, violada a pretensão. Veja como isso muda muito. O Código Civil inventou lá uma figura, né, que alguns doutrinadores, isso tem na doutrina essa figura, essa posição, que o Código Civil diz assim, violado o direito, nasce a pretensão
que prescreve nos prazos, a pretensão e a ação que prescreve nos prazos deste Código. Isso é uma aberração. Na verdade, o direito violado, direito não se viola, viola-se a pretensão. Então, a pretensão não é resultado da violação do direito. A pretensão é resultado da exigibilidade do direito. Se o direito é exigível e aquele de quem se pode exigir se recusa a cumpri-lo, você vai ter uma obrigação. Então, nisso aí, nasce a ação. Se você violou a pretensão, nasce a ação. E então, essa que do lado passivo está a situação de acionário. Aqueles que vai ter que se curvar à ação de direito material. A mesma coisa acontece com a exceção. A exceção, quando ocorre, existe uma situação de exceptuado. E essa situação de exceptuado, ela depende umbilicalmente do tipo de exceção. Meus amigos, nós estamos chegando ao fim. Nós estamos aqui nesse nosso estudo, o fim desse tema, né? Não pense que eu vou deixar vocês assim tão cedo, não. Nós ainda vamos ter que ver as questões das figuras de eficácia que são deseficacizantes, que são desjuridicizantes, como a revogação, a resolução e assim por diante. Bem como nós vamos ver a questão da prescrição, da decadência e das condições e termos negociais, que todos eles atuam nesse plano da eficácia. Então, minha gente, eu quero agradecer a vocês mais uma vez a audiência e dizer que na próxima quarta-feira nós pretendemos estar aqui de novo nesse mesmo horário. E então que Deus nos abençoe, Deus os abençoe também e que nós tenhamos uma boa noite e uma boa semana. Até a próxima. Boa noite, muito obrigado.